Olá, nesse vídeo você vai assistir uma live que eu fiz lá no Instagram, onde eu ensinei a fazer um delineado esfumado. Vou fazer então com um lápis. O segredo assim do delineado esfumado é sempre você trabalhar com pincéis bem precisos, porque isso vai te dar mais firmeza na hora de fazer o esfumado, já que a gente está trabalhando com a linha fina. Vai dar mais firmeza, vai dar mais precisão. Então, sempre use os menores pincéis que você tiver para poder facilitar que você faça esse delineado esfumado. Vou começar aqui usando um lápis, tá? Um lápis preto. Esse é um lápis metálico, mas funciona com qualquer lápis. Vou apontar ele um pouquinho aqui, só para ele ficar com a ponta bem fininha, que aí isso vai ajudar na hora da gente fazer essa entradinha aqui do olho e também na hora de puxar o gatilho. Existem duas formas de você fazer um delineado esfumado, tá, gente? Uma é aquele delineado que você faz todo e esfuma toda a ponta dele. Então você faz o delineado e depois esfuma ele todo pra pálpebra e ele vai se misturando com a sombra. Outra forma de você fazer um delineado esfumado é quando você faz o delineado todo e só o final dele você faz esfumado juntando aqui com a sombra. Então vamos lá, primeiro eu vou fazer aqui o esfumado normal, tá? Que é quando você faz o delineado todinho e aí depois a gente esfuma ele. O legal de você fazer esse tipo de técnica é que primeiro você se arrisca a fazer um delineado gatinho normal. Você já se arrisca a fazer um delineado gatinho normal. Se você vê que não vai dar muito certo, você vem esfumando ele e transforma ele num delineado esfumado. Então essa é uma ótima dica para quem tem muita dificuldade de fazer o delineado, porque você vai conseguir tentar fazer e se não der certo você tem uma outra alternativa e aí ninguém se atrasa e aí ninguém tem que tirar a maquiagem toda, tá? Dá pra sobreviver. Vou começar aqui fazendo o desenho rente à raiz dos cílios e depois eu vou puxar aqui o gatinho, tá? Pego o lápis aqui e venho traçando com a mão bem levinha rente aqui à raiz dos meus cílios, fazendo o meu delineado normal. Você percebe que eu não traço e venho traçando todo de uma vez. Eu vou fazendo os tracinhos aos poucos. É um dos maiores erros de quem tenta fazer delineado, é querer fazer o traço todo de uma vez. Vai fazendo aos pouquinhos e garante que vai dar certo, que é melhor do que você tentar fazer todo de uma vez e depois não funcionar. Vou encostar o dedo aqui só para me dar mais precisão, mas você percebe que eu não tô puxando aqui a pálpebra, tá? Vou fazer aqui o outro lado. Arrumando bem o traço. Agora eu vou começar a esfumar esse traço antes de fazer o meu gatinho. Vou pegar um pincel assim de detalhe, tá vendo? Bem pequeno, bem fininho. E aí eu vou começar a esfumar esse delineado. Vou pegar aquele meu espelhinho aqui e vou colocar aqui embaixo pra eu conseguir ver bem o que eu tô fazendo aqui, tá? E aí bem na bordinha aqui desse lápis eu começo a fazer um movimento de vai e vem. Ou eu posso fazer um movimento só puxando assim para um único lado, tá? Também facilita bastante pra quem não tem a prática ainda. Venho fazendo um movimento leve de vai e vem. E aí começa a fazer aqui do outro lado também. Por que eu já vim fazer aqui logo esse esfumado? Se eu for puxar o gatinho, arrumar o gatinho, para depois começar a esfumar, eu corro o risco desse lápis secar muito e eu não conseguir fazer um bom esfumado, mesmo considerando que eu ainda vou trabalhar com sombra aqui em cima. Então já facilitaria um pouco. Mas o ideal é que você não deixe esse lápis secar demais. Se for um lápis que seca muito rápido, você faz um olho de cada vez. Primeiro você faz esse olho, esfuma e depois você vem fazer o outro olho e esfuma para não deixar ele secar demais e você não conseguir esfumar o olho. Não se preocupa também agora em deixar muito esfumado, porque como a gente ainda vai trabalhar com sombra aqui em cima, a sombra vai ajudar a esfumar o lápis. Agora que eu já fiz o corpo do meu delineado esfumado e já esfumei, eu vou usar um pincel bem pequenininho, tá vendo? Um pincel de chanfrado para delineador e vou marcar o meu gatinho. Eu vou pintar aqui o meu pincel com lápis e aí eu vou vir marcando o meu gatinho. Você pode fazer isso também com delineador, tá? Acho que com delineador fica até mais fácil. Agora o legal do lápis é porque geralmente todo mundo já tem em casa um lápis de olho. Na hora de marcar o gatinho, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um espelho, tá? Eu tenho um espelho aqui na frente
que ele tá bem de frente pra mim. Então eu consigo nesse espelho ver os meus dois olhos. Consigo ver aqui direitinho. E aí olhando pra esse espelho que você vai traçar o gatinho. Por quê? O que acontece? Às vezes a pessoa pega um espelho assim menor e vem muito de perto traçando o gatinho. E aí depois quando vai olhar os dois olhos não estão iguais. Ou então faz um e quando vai fazer o outro fica perdida, não acha o ponto para poder deixar os dois olhos iguais. Então, o ideal é sempre você ter um espelho mais distante, que você consiga ver o rosto todo, que você consiga ver os dois olhos, só para você marcar o ponto do gatinho. E aí os dois não vai ficar um alto e o outro baixo, os dois vão ficar na mesma altura. Quem tem a pálpebra muito flácida ou quem tem a pálpebra muito gordinha, tem que ter cuidado só aqui com o ponto onde você vai fazer o gatinho. Duas coisas podem acontecer, tá? Tem gente que vai ter esse espaço legal aqui e consegue fazer ele mais em pezinho, mesmo quem tem a pálpebra mais gordinha, mesmo quem tem a pálpebra flácida. Só que tem gente que tem essa pálpebra bem caída, chega a fazer aquela curvinha aqui. Então se você fizer ele muito puxado, muito pro alto, ele vai dobrar nessa curvinha e aí vai ficar esquisito. Então quem tem essa curvinha muito puxada, assim, muito para baixo, muito caída, vai fazer ele mais reto. Quem não tem esse problema, mas mesmo assim tem a pálpebra mais gordinha, faz ele mais levantado, que é para ajudar a levantar mais o olhar, tá? Agora, quem tem a pálpebra o olho mais retinho, pode vir com ele mais reto, não precisa vir com ele tão levantado, tá? Porque não precisa levantar tanto esse olho. Sempre na hora de marcar o gatinho, o que é que a gente vai fazer? A gente vai medir aqui do cílio inferior em direção aqui ao final da sobrancelha. E aí a gente vai criar uma linha meio que imaginária, como se a sobrancelha continuasse e fosse encontrar com esse traço aqui do gatinho. Quem tem a pálpebra mais gordinha vai fazer ele mais em cima. Quem não tem vai fazer ele um pouco mais baixo. Quem tem a pálpebra caída, muito caída, que faz a dobrinha, vai fazer ele mais baixo também, para a dobrinha não sobrepor o delineado. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar bem de frente e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ver aqui onde é que eu vou marcar o meu gatinho e aí eu vou carimbar com o pincel. E aí agora eu venho aqui do outro lado, olhando pro espelho e faço o outro traço, que é para os dois olhos ficarem na mesma altura, tá vendo? Não tem erro. Sempre que você tem um espelho para te ajudar, facilita muito na hora de você deixar os dois lados do delineado iguais. Agora eu vou vir aqui concluindo o meu gatinho e vou puxar ele para encontrar com o corpo aqui do meu delineado. Aí eu vou botar um espelho aqui mais embaixo e vou pegar lá na pontinha e eu vou vir aqui, ó, encontrando com o restante. Lembrando que a gente vai esfumar ainda aqui, então não precisa se preocupar de ficar super certinho, um tracinho super certinho, já que a gente vai fazer um delineado esfumado. Se for fazer um delineado normal, aí depois que você fizer o traço, você vem arrumando para deixar os dois iguaizinhos, os tracinhos bem certinhos. E vem sempre dando uma arrumadinha. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou vir com o meu lápis só para escurecer aqui um pouquinho esse dentinho. Vou voltar com aquele pincel, aquele bem pequenininho, mesmo que eu usei aqui na parte de dentro, e começo aqui a esfumar esse canto. Agora a gente vai começar a usar a sombra. Eu tenho um quarteto aqui e nele tem uma sombrinha preta. E aí eu vou começar a aplicar a sombra preta com esse mesmo pincel aqui. Pego um pouquinho da sombra, eu vou pegar um pouquinho do meu pó translúcido e vou aplicar aqui embaixo do olho. Assim, qualquer resíduo de sombra que cair nesse olho não vai manchar a minha pele que já tá pronta. Agora que a gente vai começar a trabalhar com sombra, volto aqui pro meu pincel, o meu quarteto. Esse aqui é um quarteto da Tracta, tá? Esse é o básico. Pego aqui e venho esfumando aqui rentezinho a aplicação que eu fiz com o lápis. Primeiro eu venho mais pra dentro do delineado e depois eu vou esfumando um pouquinho mais pra bordinha. Se você já vem aplicando direto na bordinha, pode dar errado você acabar deixando esse esfumado muito largo. Então, para manter aqui o tamanho do esfumado, você aplica primeiro na parte de dentro do delineado e depois vai fazendo um vai e vem para fora. E aí vai fazendo um movimento de vai e vem. E aí você já percebe que ele começa a ficar um pouquinho mais grosso. Agora eu vou pegar um outro pincel menorzinho, também de detalhe, tá vendo? Também pequenininho, mas ele já é um pouquinho maior do que esse.
Conseguem ver a diferença? E com ele eu já vou pegar uma outra cor, tá? Eu tava usando preto, agora eu vou usar esse outro, é tipo um vinho, dessa outra paleta. Essa daqui é a Glam também, no quarteto. Ele é tipo um vinho, só pra fazer uma cor diferente, mas você pode usar um marronzinho, podia usar esse daqui também, só pra fazer um tom mais diferente. E aí eu peguei bem na pontinha, com o biquinho do pincel aqui, ó. E aí agora eu vou esfumar essa bordinha desse preto com esse tom de roxinho. Vou pegando mais e arrumando aqui esse esfumado. Sempre que eu vier aqui no cantinho do olho, eu vou puxar pra dentro, tá? Nunca pra fora. Porque se eu ficar levando o produto pra fora, eu vou começar a acumular produto aqui nesse cantinho do olho. E aí vai criando aquela bolinha aqui no canto, com excesso de produto. E no final do olho, ele não fica legal. Então, tem sempre esse cuidado. Sempre que você for trabalhar no canto do olho, você começa a puxar pra dentro, tá? Sempre pra dentro, nunca pra fora. Pra poder não levar excesso de produto pra lugar que a gente não quer. Tá vendo? Aqui eu venho puxando pra dentro. Ah, Bia, se eu tivesse feito uma sombra antes e o delineado tivesse dado errado e eu quisesse fazer isso, você ia pegar a cor que tava aqui na sombra e ia misturar ela no preto do delineado, tá? Vamos supor, você fez um olho em tom de dourado e aí na hora de fazer o delineado deu errado e você quis dar uma mudada e fazer o delineado esfumado. Você ia pegar o dourado que já tava na sombra e esfumar no preto. Você sempre trabalha com a cor que você já tá usando ali, pra poder criar um degradê. E aí, sempre que eu vier trabalhar aqui no cantinho, quando eu estiver esfumando, eu puxo pra dentro. Se eu já tiver terminado, eu puxo bem de leve pra fora, só pra criar aqui uma continuidade, só pra dar um acabamento. Vou vir pro outro olho agora. Sempre pegando pouquinho produto e colocando aqui na pálpebra aos poucos, tá? Não vem com muito produto de uma vez só, não, pra não levar excesso de produto pro olho, senão depois dá muito trabalho pra você remover esse excesso de produto. Tem que ter bastante cuidado. Se eu não quisesse colocar outra cor aqui, eu podia vir só com um tom de pele para deixar prevalecer o preto também, ia ficar bem bonito. Mas como hoje a gente não vai fazer tanta coisa no olho, então é bom botar uma corzinha para poder diferenciar. Vou voltar aqui com aquele pincel do preto, pegar um pouquinho de preto para trazer mais acabamento aqui para essa transição. Volto aqui primeiro, a mesma coisa, tá, gente? Aplica o primeiro na região que tem o preto e aí o restinho que vai ficando aqui no pincel, eu começo a levar para cima do roxinho. Volto com o roxinho, aquele outro pincel e venho aqui dando acabamento. O segredo do esfumado, eu já falei, é você ir e voltar com as cores. É essa transição de você ir e voltar com as cores que dá o acabamento esfumado. Vou pegar um pincel sem nada, tá? Limpinho. E aí eu vou fazer aqui, ó, fora. Só mesmo pra ajudar aqui a esfumar mais a região do roxinho. Sem nenhum produto, porque eu não quero botar sombra aqui nesse olho. Eu quero fazer só o delineado. Então é só para esfumar aqui o acabamento do roxinho. E aí você vai vendo onde é que tá precisando de mais cor, onde é que precisa pigmentar mais e vai dando acabamento. O segredo da maquiagem é ter paciência na hora de fazer os acabamentos para poder ficar bem bonita. Eu sei que às vezes aqui parece bem mais complicado, porque depois você olha a live e tá um tempão de live, né? Tô pegando aqui um pouquinho do lápis no pincel de delinear, só pra fazer um acabamento aqui no cantinho. Aí eu vou arrumar aqui um pouquinho só esse cantinho desse delineado, só pra ele ficar mais certinho. E ficar um acabamento mais bonito. Sei que às vezes parece que leva uma eternidade, mas aqui é porque eu tô explicando pra vocês direitinho, tá? Depois que você faz uma vez, duas pra testar, já começa a ficar mais tranquilo, você faz mais rápido. Arrumando aqui a pontinha. Vou vir aqui também no cantinho do olho, só pra dar um acabamentozinho aqui nesse cantinho. Sim, quem tem o olho muito grande, o ideal é fazer um delineado mais longo, tá? Só não deixa passar muito da sobrancelha, porque já fica um pouco artístico, se não for a sua intenção. Tipo, uma coisa mais festiva, mais social, você não deixa chegar muito perto da sobrancelha, não, pra não ficar muito caracterizado. Mas quem tem o olho maior pode puxar um pouco mais o delineado, sim. Vou pegar uma colinha de glitter, como esse olho é um olho bem
tranquilinho, assim, não tem muita coisa, a gente pode dar uma incrementada nele com glitter. E aí eu posso colar esse glitter aqui no canto interno dos olhos, posso colar um pouquinho de glitter aqui também no ponto alto da sobrancelha. Vou pegar um pincel de corretivo e vou colocar aqui um pouquinho de cola. Uma gotinha só. E aí, essa cola que eu coloquei aqui, eu vou usar esse glitter, tá? Que é um glitter bem fininho, uma lasinha de borboleta. Um glitter meio azuladinho. Tá vendo? Ele é meio rosa, meio azulzinho. Vou pegar aqui, tiro o excesso aqui na mão mesmo e venho aplicando aqui, ó, no ponto alto com batidinhas. Aplico mais no ponto alto e dou uma esfumadinha pra baixo. Já faço a mesma coisa aqui no outro olho. Do outro lado aqui eu venho, pego um pouquinho do glitter. E aí eu colo aqui e venho trazendo o restinho que vai ficando aqui no pincel para as laterais. Tá vendo como fica um reflexo bem bonito? E dá um up assim nesse olho. Vem com bastante cuidado. E aí eu vou aproveitar também para colar um pouquinho de glitter aqui no canto interno do olho. Para dar uma cara aqui com essa maquiagem. Eu aqui no cantinho interno levo um pouquinho para cima, tá? Cuidado para não descer muito. Venho aqui. E aí já muda um pouquinho a cara da maquiagem. Vou pegar um pincelzinho mais fofinho. Pegar um pouquinho aqui que ficou na tampinha do glitter e vem encostando aqui, só para deixar mais esfumadinho esse glitter. Deu um upzinho na maquiagem, né? O glitter faz toda a diferença mesmo, dá uma cara assim, dá uma mudada. Não vou pegar um cílio muito grandão não, para não apagar o delineado. Sempre que a gente for trabalhar com um olho mais delicado, é bom usar um cílio mais delicado também, senão um cílio muito cheio toma tudo e aí o olho some. Sempre que eu pego um cílio novo, eu vou medir ele aqui no meu olho, tá? E o que tiver sobrando aqui no final eu corto pra tirar o excesso. Toda vez que você for usar um cílio novo, você pega ele aqui, coloca no olho pra poder medir, deixando um espacinho da entrada do olho. E aí aqui no final, o que tiver sobrando, você corta. Pra ele ficar no tamanho certinho do seu olho. Porque senão essa pontinha aqui fica muito pra dentro do olho e isso incomoda muito na hora que você tá na festa, onde você estiver, sabe? Começa a pegar aqui no cantinho do olho e incomoda demais. Então tem sempre esse cuidado de cortar o cílio, já tá no tamanho certinho do meu olho. Peguei o cílio aqui, vou colocar um pouquinho de cola, tá? A colinha que eu tô usando é a da Atelier Paris. E aí eu colo em toda a extensão aqui do cílio. Não coloco muita cola não, tá? Mas uma quantidade assim pra ele grudar direitinho. E aí eu vou deixar ele secar aqui em cima um pouquinho. Quando esse branco já estiver ficando um pouquinho transparente, que eu vou pegar ele pra colar. Eu vou passar um batom, que é mais ou menos o tempo dele secar. Eu gosto primeiro de passar um hidratante. Sempre que eu vou trabalhar com batom mate, eu gosto de colocar um hidratante antes. Vou colocar aqui um pouquinho do batom na plaquinha, na espátula, e eu vou aplicar ele com o pincel. Eu aplico primeiro um pouquinho no meio da boca, tá? Pra tirar o excesso do pincel, depois eu venho fazendo o desenho aqui nos cantos, tá? Começo de baixo, depois marco aqui o arco do cupido em cima e vou ligando. Aí agora eu venho marcando em cima. Depois que eu já marquei mais ou menos onde eu venho só arrumando o batom pra ver se os dois, se a parte de cima e a parte de baixo estão bem alinhadinhas, se os dois lados estão iguais, se tem algum cantinho torto. Deixa eu dar uma pausa aqui no batom pra eu colocar o cílio. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá vendo que ele vai ficando menos branco, vai ficando meio azuladinho assim. Ele passa por esse processo, ele tá branco, aí ele pega um tom meio azulado e depois ele fica bem transparente. Então quando ele entra nessa cor assim meio azuladinha, tá na hora de você colar. Não é legal você colar ele muito branco, quando ele ainda tá muito branquinho, porque ele não gruda. Quando ele tá nesse ponto aqui, aonde você colocar, ele fica. Então você não corre o risco de estar arrumando um lado e ele tá escorregando de um lado pro outro. Tem esse cuidado. Seguro ele aqui no meio com a pinça
aquela pinça normal de tirar pelinho. E aí eu olho aqui pra baixo e vejo aqui no meinho mais ou menos do meu olho onde eu quero encaixar. Encaixei o primeiro cantinho, eu venho e encaixo aqui o final. E depois eu venho encaixando aqui o início, rentezinho, a raiz dos meus cílios. Você percebe que esse aqui já é um pouquinho grande, tá vendo que ele tapa um pouquinho o olho? Eu queria usar o outro, mas eu não achei. Sempre que você vai trabalhar com o olho assim mais delicado, é bom usar um cílio não tão cheio, assim, mais delicadinho também. Para o cílio não tomar a cara toda da maquiagem. E aí eu vou pressionando ele aqui, pra garantir que ele tá bem sequinho, que tá tudo no lugar. Dá uma diferença no olho, né? O cílio dá um oi. Cheguei. Venho agora com máscara de cílios e aí agora eu vou unir o meu cílio natural com o cílio postiço. Vou colocar meu dedo aqui na sombra, sem ficar esfregando o dedo, tá? Só pra apoiar. Aí aqui na parte de baixo eu gosto de puxar aqui mais no canto externo do que no canto interno. Eu aplico bem mais, porque no meu olho eu acho que fica mais bonito assim, né? Se você quiser passar no olho todo também, pode passar, tá? Fica bem bonito. É porque pro meu formato de olho eu acho que dá uma alongada mais no olho, acho mais bonito. Você vê que o glitter dá um toque assim, tchan no olho, né? Aqui no cantinho aqui, tá vendo? Pegou um pouquinho de máscara de cílios. Eu deixo secar bem, aí eu posso vir com cotonete ou com papelzinho e só esfregar bem de levinho que sai, tá? Nunca mexe em máscara de cílios mole, sempre deixa ela secar bastante pra depois você mexer nela, que aí ela vai esfarelar e vai soltar. E aí não vai manchar a sua maquiagem. Então, espero que vocês tenham gostado da live. Então, se você gostou, curte o vídeo, compartilha com as amigas, se inscreve no canal, que é muito importante para receber sempre as notificações dos vídeos que vão sendo postados. Se você não me segue lá no Instagram, é @BeatrizRibeiroMaquiadora. Lá toda semana eu faço uma live e aí eu sempre peço também sugestões de vocês, o que é que vocês querem ver na live, quais são os temas que vocês sugerem para a live. Um beijo, deixa aqui o seu comentário, que é muito importante também, sugerindo os temas para as próximas lives. Um beijo e até a próxima!